Boa noite, Juventude Shalom de Cuiabá. Beatriz Navarro, nossa secretária, primeira a chegar. Parabéns, Bia. Vai ganhar um prêmio no final da live. Bem-vinda, bem-vinda, Livinha. Vocês foram as primeiras que entraram. O prêmio que vocês ganham é de ir lá na setinha e compartilhar esta live com 10 contatos de vocês. Os primeiros 10 contatos que aparecerem, vocês podem ir lá e compartilhar esta live. Você também, Gonçalo. Gonçalo acabou de entrar, já pode ir lá e compartilhar. Compartilha esta live, que é para todos nós, é para nós, Juventude Shalom de Cuiabá, mas é também um eficaz instrumento de evangelização neste dia. Então você vai lá na setinha e manda lá para os seus 10 primeiros contatos. Compartilha essa live. Fala, carinha que mora logo ali. Vulgo Gonçalo Júnior. Tá baixo? Deixa eu ver aqui se eu consigo aumentar. Vocês vão dizendo aí se vocês estão ouvindo bem. Márcia Xerete. Olha, menina, agora eu fiquei nervoso. A Márcia entrou na live. Adriana Pessoa, seja bem-vinda. Mais uma pessoa chegando. Ela é a Adriana Pessoa. Vai lá, você já pode compartilhar esta live. Nós estamos esperando a Larissa. Larissa é consagrada da comunidade Católica Shalom como comunidade de aliança em Fortaleza. E ela estará conosco nesta noite para desmistificar, digamos assim, eu gosto de usar essa palavra. Nós vamos desmistificar essa noite um pouco a ansiedade, a depressão, todo transtorno psicológico, enfim. Neste tempo de pandemia também, né? É uma oportunidade que nós temos para fazer aqui um bate-papo. Nada muito meio pesado às vezes quando a gente fala de ansiedade e depressão. É uma espécie de tabu ainda, né? Pois nós vamos quebrar esse tabu hoje, aqui na Juventude Shalom de Cuiabá. Aí você que conhece alguém que você, meu Deus, essa pessoa precisa assistir esta live, você já vai lá na setinha, compartilha com ela para que ela não perca. Enquanto nós esperamos a Larissa entrar. E provavelmente Beatriz. Enquanto nós esperamos a Larissa entrar, você vai compartilhando, vai evangelizando, compartilhando esta live. E vai também já deixando a sua pergunta, a sua dúvida, que ela vai estar aqui com a gente, ela vai conversar conosco e vai também tirar as nossas dúvidas nesse tempo especial de pandemia, se nós convivemos com alguém, né? Ou somos algumas dessas pessoas, né, que sofrem de algum desses transtornos, também um pouco ligado à vida de oração, né? Como cultivar uma vida de oração, como cultivar os relacionamentos, mesmo sofrendo, vivendo esta realidade da depressão, a ansiedade. Vamos desmistificar tudo hoje aqui na Juventude Shalom Cuiabá. Bem-vinda Daniele, Tainara, Maria Emília, Lorena, todos sejam bem-vindos. E todos aqueles que entraram, você já pode ir lá e compartilhar. Compartilha essa live. Ronildo Garcia, seja bem-vindo, Ronildo. Jéssica, a Jéssica, ninguém esperou mais essa live do que a Jéssica. Tiago, o botafoguense, seja bem-vindo, Tiago. Tá muito zoeiro hoje, né? Pois é, eu vou perguntar ao Eric o que foi que aconteceu nesse acompanhamento, que você hoje estava demais.
Aí você já pode, vai compartilhando. Você que já entrou, que já está aqui com a gente, vai lá antes da Larissa chegar e compartilha esta live com seus seguidores. Vá lá para aquela pessoa específica que você acha que ela precisa assistir esta live essa noite, que ela tem alguma dúvida, que ela vai lá e compartilha, envia diretamente para essa pessoa. Vitor Gabriel, da cidade de CPA, bem-vindo. Vamos lá, gente. A Larissa, ela é de Fortaleza, né? Como eu disse, ela é psicóloga e ela atende até às 21 horas. Ou seja, ela acabou de terminar o último atendimento dela. Disse que é só mudar o celular, mudar a câmera de posição e daqui a pouco ia estar aqui conosco para fazer esse bate-papo, né? A Jéssica é a melhor. Você mandou assim, Jéssica? Migues, achei você muito ansiosa. Assiste aí. Boa. Talvez nós descobramos que todos nós somos um pouco ansiosos. Nós somos uma geração ansiosa. Keitiele Tainara, bem-vinda. Então, mas nós precisamos conhecer um pouco mais, né? Então nós vamos conhecer um pouco mais nesta noite, de uma forma leve. A Larissa já chegou por aqui. É assim, né, Tiago? Então, gente, a Larissa já está por aqui. Você já pode ir lá compartilhar. Você continua compartilhando. Chama toda a juventude de Cuiabá, não somente toda a juventude de Cuiabá, mas todos aqueles que você conhece. Evangeliza ele agora, que nós vamos, nesta noite, desmistificar um pouco a ansiedade, a depressão. Seja bem-vinda! Olá, Larissa. gente! Como é que vai? Coisa boa. Um bocado de gente conhecida aqui, o Jorge. Jorge, diretamente de Salvador. Pois não é? Coisa boa. Bem-vinda, Larissa. Obrigada. Foi 10 minutos, foi só o tempo de mudar a posição da câmera mesmo, hein? Pois não é? Olha aqui, deu super certo. Graças a Deus. Graças a Deus. Aqui para nós, 20h10, pontualmente, aqui em Cuiabá. É 1 hora, né? De diferença, que engraçado. É Brasil, mas parece que 1 hora não faz muita diferença, mas faz bastante, viu? Te garanto. Faz, e é bom que vocês vivem as coisas mais cedo, né? Assim, tem seus prós e seus contras. Quando eu fui de férias, ano passado, para casa de meus pais, minha mãe me chamava para almoçar às 11 horas da manhã. Eu, mãe, 1 hora dessa eu não consigo almoçar ainda. Eu não tenho fome. O relógio da gente sente, né? Sente, A diferença. A Jéssica já está dizendo aqui que ela perde muitos filmes por causa disso, por causa do fuso horário. Imagino, deve ser diferente. Mas pelo menos aí vocês, sei lá, quando vem pra cá, adquire o hábito de dormir mais cedo, né? Sim, tem isso também. O biológico sente. Exatamente. Então, gente, a Larissa está aqui conosco. A Larissa é consagrada na comunidade Aliança. T1, T2, vai pro T2. Sou T2. Na verdade eu vou pro T2, porque não fez ainda. Não fez ainda, né? Missa, né? Pois é. Eu lembro porque nós fizemos uma reciclagem em 2018 e você era discípula ainda, né? Ai, que legal! Gente, reciclagem é um momento muito bom, né? Que a gente conhece muitas pessoas. Sim, É um a momento garota da muito fraternidade. rico. Eu adoro. Pra mim, reciclagem é uma das coisas que eu mais amo na comunidade. A garota fraternidade, a Larissa, gente, pra quem não conhece. Ela pode gerar uma fraternidade depois aqui pra gente também. Coisa boa. A Jéssica está perguntando o que é T2. Então, Jéssica, são as promessas temporárias. É o segundo ano das promessas temporárias, né? Ela fez 2 anos de postplantado, 2 anos de discipulado, fez as primeiras promessas e agora vai renovar e ir para o segundo ano das promessas temporárias. Exatamente. Não é isso? É isso. É isso mesmo. Pois é, eu conheci a Larissa numa reciclagem, né? Ela era uma reciclagem que tinha 250 pessoas. Eu nunca vou fazer uma reciclagem como aquela.
Olha, aquela reciclagem foi incrível. Foi porque juntaram duas turmas, né, de discipulado. Sim. E era muita gente. Tinha dois refeitórios, Aham. né? Acaba que você não. Apesar de ter sido muito bom, porque o discípulo reza muito, né? Então as proclamações eram maravilhosas. Mas assim, você não conseguia conhecer todo mundo. Né? Eu me lembro que eu ficava naquela coisa, não, vamos juntar aqui, vamos tentar aqui fazer alguma coisa, brincar de algum jogo, mas era Vamos difícil, brincar né? de santos inimigos, né? Era Santos isso. inimigos. Eu ia saindo chamando todo mundo para brincar disso assim. Realmente foi uma reciclagem diferenciada. Eu tenho certeza que acho difícil fazer outra daquela. É verdade. Mas aí, Larissa, sinta-se à vontade. Você está em casa. Aqui é a nossa casa. Que legal. Juventude Shalom de Cuiabá. Pode se sentir em casa. Eu me senti em casa. Esta noite, fica à vontade. Então você pode se apresentar um pouco melhor também, né? Eu só falei que você é consagrado, mas você pode se apresentar um pouco melhor. Se alguém for mandando pergunta, a gente pode responder. Mas a nossa intenção aqui nessa noite é só fazer um bate-papo descontraído, uma coisa leve para desmistificar justamente essa questão da ansiedade, da depressão, outros transtornos também, sobretudo nesse tempo de pandemia, né, que tem se agravado, enfim. Mas fique à vontade, a casa é sua, eu sou somente um mediador aqui. Gente, então, como vocês já sabem, meu nome é Larissa, né? Sou psicóloga, trabalho aqui em Fortaleza com atendimento clínico, né? E trabalho também na Prefeitura de Fortaleza, usuário de álcool e droga, e pessoas que têm transtornos mentais graves e severos. Trabalho na supervisão dos CAPs, né? Que é um equipamento que presta atendimento, né? Para essas modalidades. E esse tempo que a gente está vivendo é um tempo extremamente desafiante, né? Tempo de pandemia, onde a gente está precisando lidar com um vírus que a gente desconhece, que infelizmente vem causando mortes, né? E isso não tem como não nos impactar, né? Isso nos impacta. E aí a gente vai falando justamente da ansiedade, né? O que é a ansiedade? Hoje é mais importante do que nunca a gente discutir sobre saúde mental. Eu acho que sempre foi. E esse assunto, sabe, era um pouco, às vezes, estigmatizado. Quando a gente está passando por alguma questão na nossa saúde mental, às vezes a gente tem meio que vergonha, não conversa sobre... por um certo estigma que é a saúde mental, né? É como se a pessoa estivesse louca, né? Por muito tempo, as pessoas falarem que tá num psicólogo, por exemplo, Maria, era uma vergonha grande porque a fulana tá doida, tá indo pro psicólogo, né? E não é isso, né? É importante a gente falar de saúde mental, porque o nosso cérebro é um órgão como qualquer outro, como a barriga, como o estômago, como os nossos olhos. Quando a gente adoece, por exemplo, da barriga, ninguém tem vergonha, né? Assim, não é uma coisa assim, né? Mas a doença da cabeça, você fica assim, né? Todos nós podemos, de algum modo, né, passar por um processo de adoecimento ou ficar um pouco mais fragilizado, né? E aí vou falar um pouquinho o que é a ansiedade. Afinal, o que é a ansiedade? A ansiedade é uma palavrinha que vem do grego, que vem uma palavrinha que vem de enchen, que significa sufocar, né? Então, a ansiedade é essa sensação que eu tenho mediante uma situação de risco ou perigo, né? Então, todos nós sentimos ansiedade. A ansiedade é uma emoção que é importante, inclusive, que a gente sinta para que a gente se proteja das situações de perigo, né? Então, se de repente eu tenho, sei lá, eu vou fazer uma prova amanhã, então eu vou sentir, né, aquele sol nas mãos, aquela sensação de palpitação, né, aquela sensação de ansiedade, né, porque eu estou mediante a uma possível situação de risco, o risco de não ser
não ter um bom resultado naquela prova. Só que essa ansiedade, ela pode ser uma ansiedade produtiva ou positiva, ou uma ansiedade patológica, né? Como assim? Essa ansiedade produtiva é aquela que me faz criar recursos para amenizar os riscos ou me proteger dos riscos. Então, por exemplo, no exemplo da prova, essa ansiedade que faria eu tentar me preparar ao máximo. Né? Eu vou estudar, eu vou atrás de o máximo de recursos para eu conseguir ir bem naquela prova. Porque eu estou sentindo ansiedade, né? Sim. A ansiedade patológica é aquela ansiedade que vem junto com outros sintomas, ela vem mais intensa e ela fica mais constante. Então, a ansiedade patológica, ela pode estar ligada com a sensação de falta de ar, a sensação de medo, de descontrole do corpo, a ideia é que eu não tenho controle do meu corpo. Inclusive, a falta de ar é um sintoma do Covid, né? Então, tem muita gente que procura atendimento médico dizendo que está com Covid, mas na realidade está com ansiedade. Está tendo crise de ansiedade, né? Então, a ansiedade patológica, ela pode vir com vários sintomas, né? Como a ideia de que vai ter um desmaio, angústia, peso no peito, a própria falta de ar, né, que eu já disse. Então, vem com sintomas fisiológicos, como dor de cabeça, dor no estômago, insônia. Então, são vários sintomas que estão associados à ansiedade, dores nas costas, né, tudo isso está associado à ansiedade, certo? Então, e aí, como é que eu vou fazer se eu perceber que nesse momento eu estou passando por um processo de uma ansiedade mais problemática, mais intensa, né? Pois é, nesse tempo específico, eu acho que de um modo geral, não tem como a gente não ficar com ansiedade, né? Como eu disse, a gente está lidando com vida. Então é natural, às vezes, a gente acordar no meio da noite, ter aquela preocupação com os nossos parentes, com os nossos pais, com os nossos avós, né? Às vezes termos dor de cabeça ou tensão aqui nas costas, é natural. Só que se a gente perceber que isso está ficando constante, né, e de uma forma intensa, aí é importante que a gente procure ajuda, né? Ajuda de um profissional, né? E, inclusive, ajuda no sentido de externalizar o que sente. Porque muitas vezes o que mais adoece a gente de ansiedade é não falar, são os não ditos. Pode perceber uma pessoa, né, numa vivência comunitária, que tende a esconder, que tende a ser aquela esponja, sabe, que absorve tudo, mas que não externaliza, ela tende a adoecer. Ou de ansiedade, ou de algum transtorno de humor, que a gente vai falar também, tá? Então, quando a gente não externaliza, quando a gente não coloca para fora o que a gente sente, o que é que acontece? O nosso corpo externaliza de algum modo. Externaliza em sintomas psicossomáticos. Entende? Então vai ser dor de cabeça, vai ser dor nas costas, vai ser angústia, um peso no peito, né? Então, essa é a questão. Existem algumas técnicas muito importantes nesse tempo, né? E eu venho trazendo, né, em algumas lives que eu venho participando, para que a gente amenize os impactos. Porque, gente, não tem como. Todos nós, de algum modo, em algum momento sentimos ansiedade, em algum momento, né, lidamos hoje com uma situação de sofrimento, né? Porque não sei como é que está a situação de Cuiabá, mas aqui em Fortaleza, infelizmente, a gente perdeu, né, pessoas, teve pessoas que perderam pessoas da própria família, né? Então a gente lida com a situação de sofrimento, né? Lida com a situação, de algum modo, de incerteza, né? Mas diante disso, nós temos algumas orientações, né? Tanto que
a SMS vem dando de orientação, a Organização Mundial da Saúde vem orientando para que a gente amenize esses impactos. E quais são essas orientações? Primeiramente, se você se percebe de algum modo mais fragilizado, ansioso nesse tempo, evitar o bombardeio de informações. Então, muitas vezes, se a gente for passar o dia, por exemplo, vendo noticiário, TV, jornal, né, vendo os próprios noticiários nas redes sociais, a gente acaba ficando muito angustiado. Então, são informações que às vezes não vão nos agregar, vai nos deixar mais ansiosos e vai acabar nos fazendo mal. Então, é importante a gente se informar, né? A gente não pode viver num processo de negação, mas se eu perceber que aquilo ali está me afetando de uma forma muito forte, eu tenho que dar uma evitada, escolher talvez uma rede de comunicação, um canal ou um jornal que eu me identifico. Tem pessoas que, a Aline está dizendo, por isso que nem olho mais, tem pessoas que até inclusive não olham mais, por conta justamente de se perceber fragilizado, né? De perceber que aquilo está afetando, por conta daquilo eu não durmo mais, por conta daquilo eu estou sentindo falta de ar, né? Então é importante a gente ter esse autoconhecimento, se perceber, né? E criar estratégias para lidar nesse tempo, né? Então, se for preciso, evita mesmo assistir os noticiários, porque senão a gente vai acabar vivendo o quê? Uma pandemia de pânico, né? As pessoas desesperadas, em pânico com a situação. Deixa eu mandar um beijo aqui para a Aline, a Luciana, uma coisa boa. Eu sou assim, eu acabo mandando beijo pro povo. Mas sinta-se beijados, vocês que estão agora, sinta-se beijados. A gente não pode abraçar, mas a gente manda um beijo. Minha mãe, olha aí, mãe é um negócio que sempre está no meio, né? Mamãe, um beijo para a senhora Maxuana, coisa boa. Olha aí, a gente vai se ajustando criativamente, né? Em meio a esse tempo de pandemia, apesar de nós estarmos isolados, né, a gente vai criando essas formas, né, de nos ajustarmos criativamente e ainda criarmos vínculos com as pessoas, né? Sim. Isso é muito importante. Enfim, voltando às dicas. Então, evitar noticiários demasiado. A outra dica que eu dou é que nesse tempo a gente precisa estabelecer uma rotina. Gente, cuidado para não viver a vida assim, ó, estilo Zeca Pagodinho, deixar a vida me levar. Cuidado, porque a gente vai deixando simplesmente o dia correr, aí vai fazendo as coisas na hora que dá, né? Aí vai buscando em primeiro lugar os prazeres imediatos, porque a gente tem essa mania. Então, às vezes, passa o dia comendo, tem uma galera engordando nesse tempo de pandemia, porque passa o dia fazendo receita. É muito bom cozinhar, né? É bom cozinhar. Sim, Só bom. que a gente precisa dosar e equilibrar todas as coisas, né? Então acaba passando o dia maratonando série, assistindo filme, dormindo, comendo, porque são coisas que nos geram esse prazer imediato. A gente faz e imediatamente a gente já está tendo o prazer, né? E acaba que no final do dia a gente fica com uma sensação de melancolia e tédio. Não sei se vocês já viveram isso. Aquela sensação de improdutividade, sabe? Que o dia passou e eu não rendi, assim, é uma sensação de tédio e de melancolia, né? Eu acho que é muito fácil a gente sentir isso quando a gente dorme muito. Quando a gente dorme, tipo, o dia inteiro e acorda desorientado. Isso, mas eu imagino que deve ser mesmo. Mas tudo que eu fiz, ainda bem. Eu não consigo. Ainda bem. E aí, enfim, muitas vezes a gente acaba vivendo esse tempo de pandemia por conta que a rotina está mais livre, né? Tem muitas pessoas trabalhando de home office ou não estão trabalhando, estão afastadas, pessoas que não estão mais na sua faculdade, nos seus estudos, então com a rotina mais livre, né? E aí acaba tendo
vivendo as coisas de uma forma desenfreada, vivendo as coisas sem um equilíbrio e sem uma ordem. Imagina uma criança que tem ali a rotina, vai de manhã para a escola, volta, come, depois a mãe deixa ela assistir um tempinho de YouTube, depois ela, né? Os pais, eles vão dando a ordem dos acontecimentos, né? Então, a criança sem essa ordem, ela fica desenfreada. Ela vai passar o dia assistindo YouTube, vai assistir, vai passar o dia comendo bolo de chocolate, né? Então, nós precisamos, assim como essa criança, nós precisamos também de ordem. Nós precisamos também termos essa mesma visão, essa mesma papel que os pais têm. Nós precisamos também ser assim para nós, esses pais que dão ordem aos acontecimentos consigo mesmo, né? Um beijo pro Nadson, pro Elton, gente, só gente boa aqui. Vitor Vasconcelos. E aí é importante a gente estabelecer uma rotina, tá? Outra dica importante nesse tempo é realizar exercícios físicos. Tem muita gente que tem dificuldade de fazer exercício físico em casa, né? Mas é uma orientação e é algo que é científico. A partir do momento que a gente se exercita, parte da tensão e do estresse é retirada do corpo, né? Essa energia em forma de energia, né? Então, muitas vezes quando a gente está tenso, a gente sente o nosso corpo doendo, né? Às vezes as costas, tem pessoas que ficam com problemas estomacais. E o exercício físico, ele tem esse poder de tanto liberar alguns hormônios que nos causam prazer, como a serotonina e a endorfina, como também de fazer com que o nosso corpo libere tensão em forma de energia. Então é importante a gente fazer exercício físico, tá? Outra coisa importante. Chegou a noiva, Carol Borges. Tá aqui. Carolzinha! Carol foi maravilhosa, minha gente. De grupo de oração, quando eu morava em Salvador. Minha primeira pastora de grupo de oração. Bem-vinda. Ela é maravilhosa. Tu é baiano, que coisa boa. Graças a Deus. Por isso que você tem esse jeito manso de falar. Nada. Olha, eu adoro o teu povo. Adoro o pessoal da Bahia. Adoro mesmo. A gente adora vocês também, os cearenses. Demais, eu demais. cearense também. Eu morei 2 anos no Ceará, então já me sinto. Tô fazendo uma campanha pra Carol casar, inclusive lá em Salvador, pra gente poder ir pro casamento dela. Eu acho ótimo. Inclusive eu vou tirar férias na época. Pois é. Demais, demais. Larissa, Carol e Antônio casam em Salvador. O pessoal tá comentando aqui, olha. A Aline já disse que ela pula o exercício físico, que é essa parte. Tem gente comendo pizza enquanto digita. Travou? Voltou? Voltou aí? Voltou. Olha aí, a Aline, ela tá tomando sopa, a Beatriz tá tomando sopa, a Giovana tá comendo pizza enquanto aquela coisa, né, que você falou. A gente vai comendo. Vai, gente, é muito bom comer, é um negócio sério. Olha aí, estão discordando de você, estão dizendo que eu não sou manso, não. Ai, gente, olha que essa carinha engana, né? Olha, a Marcinha falou dos cuiabanos. Eu gosto dos cuiabanos, sim, amo os cuiabanos. Eu ainda não conheço o Cuiabá, tenho vontade de conhecer. Olha, você quer conhecer Cuiabá? Depois da pandemia, né? Quero sim. A Secretaria Jovem pode promover uma Olha vida aí. sua até Cuiabá, então. Eu vou mesmo, eu achei interessante uma coisa que você falou, aquelas pessoas que são como esponjas, né, que vão absorvendo tudo. Daí eu queria, veja bem, na vida comunitária mista, a formação, a gente vai se conhecendo, né? A gente vai se relacionando, nós temos relacionamentos mistos, né? E a gente percebe que o homem, ele tem uma forma diferente de reagir a certas informações, a experiências, e a mulher tem outras formas. Então, a gente, é muito claro pra gente que tem a vida comunitária que um homem, quando ele começa a se sentir bombardeado, quando ele vai vivendo ali aquelas que a gente chama de obra, né? Aquelas obras do tempo da formação, ele tende muito a ser introspectivo, né? Ele vai absorvendo, ele vai guardando tudo ali. A mulher não, a mulher ela tem uma tendência geralmente a querer se expressar, né? Por exemplo, o homem ele só se externaliza depois que ele resolveu tudo. Isso até na formação, às vezes
A gente chega na formação, no acompanhamento, com tudo resolvido já. Não, aconteceu isso aqui, mas eu resolvi, eu fiz isso. A gente não é muito bom em chegar na formação para buscar uma solução. A gente quer chegar com a coisa já resolvida. Daí, nesse tempo, sobretudo, que a gente vai recebendo, que a gente vai se envolvendo, né? É impossível nós não nos envolvermos com o que o mundo tem vivido, porque nós estamos no mundo. Você acha que existe, faz diferença no desenvolvimento ou um transtorno psicológico, ele pode se agravar? Nesse caso, existe algum número, algum dado que diz que as mulheres elas reagem mais, elas são mais propensas, os homens são mais propensos? Existe? Olha que interessante. As mulheres, a gente sabe que as mulheres são as que procuram mais ajuda nos serviços públicos de saúde mental. Né? Se a gente for num CARS, por exemplo, ou um equipamento, né, que trabalha com essa questão da saúde mental, você vai perceber um público maior de mulher, né, voltado para a questão do transtorno mental. Mas os homens, existe uma vida, a gente sabe que existe mais mortos de homens do que de mulheres. E aí esses dados, né, podem estar envolvidos com acidente de trabalho, com acidente com diversos acidentes, suicídios e tal, né? Existem muitos casos, né? Então, assim, existe essa questão da diferença, né? Entre realmente homem e mulher. Mulher geralmente fala, né? Se tá doendo, ela tá logo reclamando, né? E o homem muitas vezes tem essa coisa mais introspectiva, às vezes até de ter dificuldade de falar, né? Mas por conta disso, né, desenvolve outros problemas, como problema cardíaco, como outros problemas, porque o nosso corpo é uma coisa só, né? É uma coisa só com a nossa mente. Então, os problemas fisiológicos que a gente vai desenvolvendo tem muito a ver com as questões mentais e psicológicas, né? Então, às vezes eu desenvolvo um problema de gastrite nervosa, entende? Às vezes eu desenvolvo um problema cardíaco por conta dessa não fala. É muito forte. Isso é uma coisa que eu percebo muito forte na clínica. Quando eu não falo, de algum modo, o meu corpo expressa. Aquela tensão, ela precisa sair. Óbvio que não precisa sair de qualquer jeito, né? Aí a gente precisa desenvolver habilidades emocionais para isso, né? Habilidades de comunicação para que a gente escolha uma forma mais adequada de externalizar, né? Driblando a nossa agressividade, entende? Então, se de repente eu estou com raiva de uma determinada pessoa, eu não posso simplesmente sair baixando o negócio, né? Falando, usando termos não muito adequados. Então, eu posso escolher formas de como me expressar, de como colocar. Então, tem casos assim de pessoas que eu atendo que têm essa dificuldade na expressão, que desenvolvem um transtorno de ansiedade, que para as pessoas é extremamente difícil externalizar. Então, eu faço vários exercícios, como tem uma que é a carta de exposição, que eu peço para a pessoa escrever uma carta direcionada para uma pessoa, ela não precisa mandar para a pessoa, certo? Mas ela vai pelo menos dizer o que ela está sentindo na carta, né? O outro exercício que eu faço é o de roleplay, que é a técnica da cadeira vazia. A gente pede para a pessoa imaginar que tem uma pessoa naquela cadeira e se direcionar para aquela pessoa, entende? Para que ela externalize. Então, não necessariamente, o psicólogo não é irresponsável de chegar e assim, olha, vá lá e fale aquilo ali para a pessoa, porque a gente não sabe, né? Como é que a outra pessoa vai reagir, quais vão ser as consequências. O nosso papel não é dar esse tipo de conselho, entendeu? Mas o nosso papel é ajudar, sim, o paciente a primeiro, externalizar o que ele está sentindo, dar nomes ao que ele está sentindo, porque às vezes a gente nem sabe isso, né? Sabe nem o que ele está sentindo. Sim. Sabe nem o nó com o cro, né? A gente é muito perdido de nós mesmos, né? E às vezes esse externalizar vai fazendo com que a gente se entenda, né? E vai também liberando parte dessa tensão que ficou no corpo, que às vezes fica no nosso estômago, fica no nosso peito, fica na nossa cabeça,
transforma numa dor, né? Sim, sim. Por isso que... E aí tem várias técnicas, né? Tem a carta de exposição, tem uma roleplay. E depois a gente vai ajudando. O que é legal na roleplay é que... Acho que alguém perguntou que como é que faz para desenvolver as habilidades, né? O Thiago Campos. Sim. Na medida que a gente vai fazendo essas técnicas, a gente vai ajudando o paciente a usar uma comunicação mais assertiva, né? Às vezes tem pessoas que não sabem externalizar o que sentem. Às vezes são essas esponjas que quando vai falar, explode. Não aguenta quando vai falar também, minha filha. Só falta chamar a pessoa de sei lá o quê, entendeu? Porque não existe esse equilíbrio, entende? Na comunicação, nas habilidades. Então, esse exercício que a gente faz de dramatização, é uma espécie de dramatização, Sim. né? Vai ajudando a pessoa a identificar o modo como ela se comunica, o modo como ela conversa, né? E a gente vai ajudando a pessoa a identificar pontos que não estão tão assertivos, entende? Dentro do processo da habilidade. É mais ou menos por aí. É importante a gente se expressar, conversar, Sim. procurar Homens, ajuda. esse conselho para os homens se expressem. Se expressem nos seus acompanhamentos, o povo da obra se expresse nos seus acompanhamentos. Isso, não sofram sozinhos, gente. Vocês não estão sozinhos, vocês não precisam sofrer sozinhos. Vocês podem, graças a Deus, na comunidade a gente tem a figura do formador, dos acompanhadores, que são pessoas que estão ali para ser luz, né? Então, e que tem toda a questão do sigilo. Então a gente precisa ter essa visão de que a gente não está só, que a gente precisa externalizar. É o que a gente sente. Senão a gente externaliza de outro jeito. De outro jeito. De um jeito indevido, que talvez eu nem queria, né? Muitas vezes eu nem queria, muitas vezes alguém eu sou até mal interpretado, né? Mas muitas vezes eu não queria, mas foi uma negligência minha, um comportamento que eu mesmo não queria, e eu fico com aquela sensação assim. Como fala dizendo São Paulo, é aquele mal que eu não quero, mas eu faço, né? Exato. Então olha aqui, a Beatriz, antes do Thiago perguntar como desenvolver as habilidades, a Beatriz perguntou como ajudar uma pessoa que está tendo crise. Nesse caso, é uma pessoa que já tem uma ansiedade patológica e que está tendo crise, né? Você já falou um pouco aí, mas você poderia assim ser mais direta só. A Beatriz, ela perguntou como ajudar alguém que está tendo uma crise de ansiedade. Nesse caso, é uma pessoa que tem uma ansiedade já patológica e está passando por uma crise. Isso. O que é uma crise de ansiedade? Né? Quando a gente está com algo que assume o controle do nosso corpo, a gente perde o controle do nosso corpo. A crise de ansiedade faz com que algumas pessoas que ficam com falta de ar, uma ideia de que vai desmaiar, vai passar mal, uma angústia muito grande. Tem pessoas que ficam com tremores, né? Uma sensação de que está fora do corpo, que está fora do seu próprio corpo. Então, tem diversos tipos de crise de ansiedade e formas de manifestação. O que é que a gente orienta numa crise de ansiedade? Na psicoterapia, existem algumas técnicas. Primeiramente, é ajudar a pessoa a respirar, porque a gente não sabe respirar de modo geral, a gente não sabe respirar, né? Sim. Então, a partir do momento que eu vou... Como é que a gente respira corretamente? Só pra gente lembrar. Cheirar rosinha, sopra a vela, né? Aquela coisa que a gente diz. Puxa com o nariz e solta com a boca. É importante, inclusive, a gente aprender a respiração diafragmática, né? Que é essa respiração que a galera da música já sabe, né? A galera da música. Ixi, o povo da música, tudo sabe essa respiração. Você bem sabe, né? O Guto aí. O Guto, várias técnicas aqui. Mas é uma forma de eu ter um domínio da minha respiração, eu aprender a respirar, né? Porque muitas vezes quando a gente está nervoso, a gente fica com aquela respiração de cachorrinho, sabe? Que você
né? Aquela coisa de não ter o controle do ar que entra e do ar que sai, Sim. né? Então, o que é que eu preciso? Eu preciso entender que esse corpo é meu e eu tenho o controle do meu corpo. Eu preciso assumir o controle do meu corpo, né? Então, aprender a respirar é o primeiro passo. Para quem tem crise de ansiedade, né? É aprender a respirar, puxar o ar com o nariz, levar o ar aqui para a barriga e depois solta o ar com a boca, né? Puxa Cheira e deixa o ar sair, Essa é boa. Essa é boa. né? Então, aprender a respirar é uma boa técnica. Por quê? Porque a gente sente que a partir do momento que a gente respira bem, aquela parte daquela tensão, parte daquela sensação de palpitação que a pessoa tem uma crise de ansiedade, se ameniza a partir do momento que ela respira bem, né? Sim. A outra coisa que é indicado para Oi, voltou. Voltou. Gente, mandar um beijo para Janai. Então, é entender que existe algo que está me causando ansiedade. A ansiedade não é algo que vem Do nada. magicamente Parou. e atinge o meu corpo. Existe um pensamento que veio antes. Entende? Sim. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. De repente eu estou numa situação, sei lá, alguém me convida para uma entrevista de emprego, certo? E aí eu vou, aceito, vou para a entrevista, levo meu currículo e de repente me vem um pensamento. O que é que eu estou fazendo aqui? Por que eu vim para cá? Eu não vou conseguir. Ai meu Deus, por que eu vim para cá? Entende? Então, pensamento. E aí esse pensamento desencadeia uma emoção. Provavelmente vai ser medo, angústia, tristeza. E essa emoção vai desencadear um comportamento fisiológico, talvez suar as mãos, de ficar nervoso, né? E provavelmente de sair daquela sala que a pessoa estava, entende? Por conta Uma pessoa partilhou aqui, a Giovana disse que ela já teve claustrofobia durante uma crise. Sensação de lugar fechado. Então, gente, acho que a internet da Larissa teve um problema. Daqui a pouco ela vai voltar. Ela volta. Caiu, Beatriz, mas caiu o forninho, Giovana. Nesse caso caiu a internet da Larissa, mas ela já ela volta. Vai ver se o celular dela descarregou ou algo do tipo. Enquanto isso, continue compartilhando. Daqui a pouco vai terminar a primeira hora. Eu comecei às 8, né? Daí a gente retorna para uma segunda live. Essa segunda, quando retornar, vocês continuam compartilhando pra gente não perder nada. Da onde, menino Ney? Boa, Giovana. Fica caindo, né? Sim, a versão do meu celular aqui, ela pede para salvar no IGTV. Então eu vou deixar salvo no IGTV. Olha, a Giovana, a jornalista, a minha influência digital, dizendo isso de mim. Obrigada. Bem-vindo, José. Fica por aí. A gente está tendo um bate-papo aqui com a Larissa, consagrada na comunidade Aliança, sobre ansiedade, sobre depressão, sobre transtornos psicológicos, sobre uma forma bem leve de a gente desmistificar esses temas. Vou deixar salvo no IGTV. Se eu não deixar, não me crucifiquem. Márcia Schroeter, muito obrigada pela sua colaboração. Vocês ouviram aí a Marcinha falando, né? Boa noite, Legoku. Aí, ela voltou. Adicionando a Larissa.
Olha, Giovana, isso é um fato. Oi? Voltei, gente. A internet daqui de casa tá uma benção esses dias. Acho que é Caiu? de tanto gente usar a internet nesse tempo, né? Que as Usou internets não muito, são né? muito boas. Usou É. muito e caiu. E É. o pessoal tá partilhando aqui. A Márcia aqui da nossa obra, ela é psicóloga também. Ela disse que tem um Instagram, o Eureka. Ele tem lá muitas Isso, dicas. o Eureka. Fica Tem aí, já várias fica dicas legais. uma recomendação aí pra você dar uma olhada, dar uma conferida lá depois no Instagram. Eureka. Daí, quem mais? Ah, tem uma Legal. pergunta aqui legal, porque assim, antes mesmo do curso do Padre Paulo Ricardo, aí isso aqui já era bem intenso. Mas com o tempo, hoje o pessoal daqui gosta muito, nós aqui, os cuiabanos, nós gostamos muito de nos relacionar a partir dos temperamentos. Então alguém perguntou aqui se existe alguma relação entre o temperamento da pessoa e uma certa predisposição para desenvolver um transtorno, uma Uma ansiedade. ansiedade. É. Existe, a gente sabe que os temperamentos, né? O sanguíneo, o fleumático, o Uhum. melancólico e o que mais que eu esqueci? O colérico. E o colérico, é. Pronto, são esses quatro temperamentos. O melancólico, Sim, o melancólico e o fleumático são os temperamentos mais internalizados, né? Inclusive o padre Paulo Ricardo uma vez falou que para você identificar um dos temperamentos, qual o temperamento que você tem, primeiro você responde a pergunta, né? Se você tem um temperamento mais internalizado, você é mais de sim, não expressar, né? sim. E a outra pergunta é se você guarda mágoa, se você fica com aquela lembrança, não sei, anos-luz, pensando naquilo que aconteceu quando eu tinha 10 anos de idade, entendeu? A Então, bezerra que se morreu você na mão. tem esse temperamento mais internalizado, você ou é o fleumático ou é o melancólico, Sim. certo? Se você tende a, a não esquecer, a ficar com aquela lembrança, com aquela mágoa, você é o melancólico, entendeu? Sim. Então, o O pessoal tá gostando sanguíneo já. e o colérico, eles são mais externalizados, eles falam, Sim. eles colocam para fora, né? O colérico, inclusive, roda a baiana, Epa! entendeu? Epa! Entendeu? E Sim. o sanguíneo também tem ele é mais externalizado, né? O Sim. melancólico não, ele guarda. E o fleumático, ele é tipo a água que vai, ele é um mediador, ele pensa muito se vale a pena dizer, se não vale a pena. Ele tem Ele dificuldade de pondera, tomar né? decisões. Então, se a gente for pegando o que eu estava dizendo anteriormente, dessa questão da importância da gente externalizar, mas não externalizar de qualquer jeito, escutem o que eu estou Sim. te dizendo, vão sair falando as coisas de todo jeito, não. É. É, a gente tende a adoecer, a gente tende a absorver, e o nosso corpo ele absorve e ele vai se expressando das formas dele, da forma do Sim. corpo, entende? Então, se a gente for pegar essa teoria, o melancólico, o fleumático, ele tende a ser mais adoecido, entende? Uhum. Aquelas Sim. pessoas que falam que vem na telha, mas no outro dia já esqueceu. Ela resolveu o que ela tinha de resolver e pronto. Não ficou nadinha, minha filha, no coração, não ficou nadinha na mente. Mas talvez ficou no outro, né? Aí Talvez adoece o ficou no outro. outro. E às vezes adoece pode adoecer algo relacionalmente, né? Pode criar alguns problemas Sim. Sim. relacionais. E aí, né? É muito de cada pessoa. A gente pode tentar fazer essa relação, mas é muito do indivíduo, né? Porque o Sim. que é que vai dizer que a gente vai adoecer ou não? São três coisas, sabe? É o endógeno, que é a nossa genética. A nossa genética tem muito a ver, porque por isso que nós profissionais a gente sempre pergunta quais são os seus antecedentes genéticos. Você tinha alguma mãe com depressão, pai com depressão, alguém com ideação suicida na sua casa? Por quê? Porque existe componente genético, né, no processo Sim. de adoecimento, entende? Uma das causas, né, tem vários tipos de depressão, mas
a depressão ela pode ser causada por uma questão de um problema do neurotransmissor, de alguns hormônios que a gente precisa. Entende? Então, o transporte que leva o hormônio para um local e para outro, geneticamente ele tem um problema. Então, a pessoa pode ter uma questão genética depressiva, entende? Então, um componente muito importante é a genética. O outro componente é a situação, quando a gente passa por uma situação dolorosa, uma morte de uma pessoa, né? De repente, a perca de um emprego, uma situação dolorosa de não se adaptar a uma determinada missão que você está, não lidar bem com a autoridade. Então, são situações que podem também influenciar no processo, né, do adoecimento. E a outra coisa que influencia muito é a nossa cultura, né? A nossa cultura que hoje é extremamente adoecedora, né? Onde existe o hedonismo, o consumismo, e tantas correntes aí que fazem com que a gente, de algum modo, viva uma vida meio ruim, no sentido de muitas pressões, né? Muitas questões culturais que nos adoecem, né? Então, são três... E existe a questão do temperamento, né? Que às vezes eu posso ter um temperamento um pouco mais que me influencia mais também nessa questão do adoecimento. Sim. Você foi falar aí que o colérico ele roda a baiana, mas aí o pessoal gostou, porque você tá falando com um baiano colérico. Olha aí, se identificou, né? Eu notei pelo seu risinho que você se identificou. O pessoal gostou da imagem. Larissa, quando você estava falando dos relacionamentos, eu lembrei de algo que a Kaline, que disse, a Kaline da Comunidade de Vida, a esposa do Pedro Júnior. Sei demais, Kaline. Uma vez fizeram, e um estudo, né, que fizeram, foi um fator que atribuiu a qualidade da nossa vida, né, dos missionários na comunidade, se devia muito às relações horizontais e verticais que existiam, né, os relacionamentos, porque ao mesmo tempo que eu lido com uma pessoa que é minha autoridade, por exemplo, aqui no centro de evangelização, mas na minha casa eu sou a autoridade dela, ou eu sou o irmão dela, ele é um irmão entre os irmãos, né? Então, a qualidade desses relacionamentos também, eles ajudam tanto na prevenção, mas também no tratamento de uma possível ansiedade. Isso, com certeza. Às vezes, não saber lidar bem ou se relacionar com alguém que é minha autoridade. Às vezes eu não consigo expressar o que é para ser expressado. Às vezes eu vou com dedos, eu vou cheio de respeito humano, né? Então, isso também é algo que influencia. Tanto eu com a minha autoridade, como a minha autoridade também, que pode às vezes não conseguir ser irmão junto com os irmãos, entende? De ser, talvez, de esquecer em determinados momentos que é autoridade, ficar mais livre, se expressar, mostrar também as suas fragilidades, né? Então, tudo isso são coisas que podem, de algum modo, influenciar no processo de adoecimento. Né? A gente precisa, em nossa vida, termos os nossos locais seguros, sermos, né, livres, Então, qualquer coisa que impede essa livre expressão, qualquer coisa que impede essa livre expressão mesmo, né, do que eu sinto, do que eu sou, é algo que durante um tempo pode me prejudicando, pode gerando em mim ansiedade, entraves, né, que lá na frente gera ansiedade. Entende? Larissa, qual seria o contrário da ansiedade? Se eu tivesse que dizer em uma palavra, o que seria o contrário da ansiedade? Te peguei. Me pegou, mas é uma boa pergunta. É a minha liberdade. A palavra que me vem é liberdade, porque o ansioso, ele está numa sensação de perigo, Uma pessoa não ansiosa, ela está livre, ela se sente
entende? Entendo. Veja bem, porque me veio à memória que o Liberdade Interior, o livro Liberdade Interior, é um livro que eu gosto muito. Eu Eu recebi amo quando eu era também. vocacionado e eu me lembro assim da dinâmica que existe entre a fé, a esperança e a caridade para se desenvolver essa liberdade interior. Eu gosto muito de uma citação de uma garota judia num campo de concentração que as pessoas diziam, as pessoas se sentiam presas e sentiam invejas das pessoas que eram livres. E ela, que aprendeu a desenvolver uma profunda liberdade interior, ela dizia, não, pelo contrário, elas estão presas, nós é que somos livres. Então, por isso que me veio essa curiosidade. Eu fiquei pensando, será que o contrário da ansiedade seria então essa liberdade interior? Porque quando começou a pandemia, eu passei 4 dias dentro do apartamento, que é um apartamento de 2 cômodos, e só eu e outra pessoa, né, um outro consagrado. E à medida que eu ia rezando, meu Deus, é um tempo que eu, de certa forma, eu estou tolhido ali do meu direito de ir e vir, mas é uma oportunidade. Eu me senti como essa menina no campo de concentração. Eu disse, mas agora é a oportunidade que eu posso dar é a oportunidade que eu tenho de dar um salto nessa minha liberdade interior, nesse desenvolvimento pela dinâmica da fé, da esperança e da E da caridade. caridade. E é isso que tu tá falando, né? Ele é muito, muito importante, né? Porque uma das dicas também que eu dou dentro daquelas dicas, né, de como amenizar os impactos desse tempo, é a gente desenvolver e dar importância à nossa espiritualidade de uma forma mais intensa nesse tempo. Porque quando a gente dá importância à nossa vivência espiritual da vida de oração, a gente vai desenvolvendo em nós a fé e a esperança, né? E a gente vai desenvolvendo em nós um sentimento de pertença, né? De pertencer a Deus, de pertencer a um Deus que protege, né? Então, quando eu interpreto que eu estou diante de uma situação de ameaça, né? Eu estando numa vida de oração intensa, eu vou passar a não mais interpretar isso. Eu vou interpretar que estou num momento de uma oportunidade para desenvolver algo novo. Eu estou num momento onde eu posso consertar algo que na minha vida não estava bem, né? É nos tempos de crise, né, que a gente mais aprende, né? Se a gente for ver na história da humanidade, por Sim. exemplo, na época da peste negra. Na época da peste negra, muitas pessoas morreram, mas foi nessa época que as pessoas desenvolveram a higienização, né? Antes não existia uma rede hidráulica, era tudo insalubre, tudo sujo, as pessoas Sim. não se higienizavam, né? Então, na época da peste negra, se iniciou um processo de higienização, de rede hidráulica, de saneamento básico. Então, se iniciou uma nova prática, né? Então, se a gente for pensar, tempo de crise, tempo de pandemia, é um tempo de oportunidade de desenvolvermos uma nova prática, tanto a nível individual como a nível coletivo, né? A gente percebe, por exemplo, que nesse tempo, né, pegando a realidade da comunidade, a gente iniciou com algo que há muito tempo existia na mente do Moisés, né? Uma vez eu conversando com o Padre Franco me disse que, acho que, não sei se foi a dissertação dele ou foi a monografia dele, foi sobre centro de evangelização online, sobre essa questão da evangelização online, de grupos de oração online, que já era algo que já se pensava em fazer, Sim. mas nesse tempo a gente iniciou essa nova prática, né? Então hoje a gente, nesse tempo de crise, de pandemia, a gente consegue alcançar pessoas que antes não conseguíamos A gente alcançar. deu um salto, né? Isso. Então, esse tempo, o modo como a gente vai viver esse tempo, vai depender do modo como a gente interpreta o que está acontecendo. A gente pode interpretar como algo uma grande ameaça, e a gente entende que não deixa de ser, é um vírus. Mas a gente pode dar um salto e transcender